Quando a gente fala em diversificação e setores perenes, logo vem na nossa cabeça setor de saneamento, setor elétrico, setor bancário. Boas empresas no setor elétrico e no setor bancário a gente sabe que tem demais, fica até difícil de escolher. Mas e no setor de saneamento, que tem poucas opções na bolsa? Qual seria a melhor escolha para o investidor, meus amigos? Sabesp, Sanepar, Copasa? Qual dessas aí seria a melhor empresa do setor de saneamento? É justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meus amigos, tudo na paz? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Sanepar e outras empresas do setor de saneamento, conhecer um pouco mais a fundo esse setor, que é um dos setores perenes da nossa Bolsa de Valores. E para quem não me conhece, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado, então já vai deixando o like aí na confiança que eu te garanto que o vídeo vai ser top. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido para se inscrever e ativar o sino das notificações. Das duas, uma, ou você vai se arrepender de não ter conhecido o canal antes, ou você vai achar uma merda, aí é só você se desinscrever, beleza? Que merda, hein? Sabia não? E olha só, o vídeo tá muito legal, muito importante que você fique até o final, assista o vídeo inteiro. Você vai aprender muito sobre o setor de saneamento e a gente vai falar também sobre as principais empresas do setor na Bolsa de Valores e a minha opinião ali. Eu vou falar qual que eu considero a melhor empresa. E de quebra, no final do vídeo, vou falar sobre uma empresa aí, privada, que provavelmente pode vir a abrir capital nesse segmento, nesse setor, que seria um IPO que eu estudaria ali a possibilidade de investir. Então vamos lá, saneamento básico. O que é isso? Que raios que é isso? Segundo a Lei 11.445 de 2007, saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Ou seja, tem tudo a ver com limpeza. Quando a gente olha saneamento no dicionário, a gente encontra ação ou efeito de sanear, limpeza, asseio e higiene. E é justamente isso que as empresas do setor de saneamento fazem. E para que o vídeo não fique muito longo aqui, a gente vai ver os 4 principais componentes do saneamento básico antes da gente partir para as empresas. E a primeira etapa que eu estou falando aqui é o tratamento de água. Antes da água potável chegar na nossa casa, ela passa por um montão de processos. E como vocês podem ver, é até simples de entender, apesar de ser uma parada meio complexa. A água sai do manancial na fase de captação, vai para o tratamento por meio de um monte de tubo aí. Na verdade, levar essa água da fonte até a estação é papel das estações elevatórias e das adutoras. Na estação de tratamento, a água passa por vários processos químicos até ficar própria para o consumo. Todos os sistemas realizam no mínimo tratamento com flúor e cloro. Depois disso, a água já tratada vai para os reservatórios e fica pronta lá para ser consumida. Nós, consumidores, fazemos parte da rede de distribuição, meus amigos. E depois de consumida, toda a água que a gente utiliza no nosso dia a dia em chuveiros, torneiras, vasos sanitários, precisa passar pelo tratamento de esgoto antes de voltar para a natureza. E essa é justamente a próxima etapa que a gente vai ver, O segundo processo começa com a captação dos esgotos que vai para uma estação de tratamento. Aí o esgoto passa por vários processos, é separada a parte sólida e a água que sobra volta para a natureza quando atingir os níveis adequados. Quando a captação não acontece, essa água vai para rios, mananciais, lagos e acaba poluindo esses locais e facilitando ali o contágio de doenças por parte da população. E de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apenas 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto e somente 46% dos esgotos são tratados. Realidade braba, não é mesmo, meus amigos? E agora a gente vai ver aqui como é que funciona o tratamento dos resíduos sólidos. No dia a dia a gente está mais acostumado com lixo doméstico, mas a gente também tem resíduos de construção civil, os famosos entulhos e outros tipos de resíduos, como os industriais, hospitalares, agrícolas, eletrônicos e até mesmo radioativos. Por isso, cada tipo de resíduo necessita de coleta, transporte e tratamento específicos. O Brasil até que recolhe direitinho ali os resíduos sólidos. O problema é o destino, para onde que vai esse lixo. A maioria dos resíduos sólidos é destinada a aterros sanitários e lixões. De acordo com um estudo feito há alguns anos pela Albrep, o Brasil destina corretamente menos de 60% do lixo coletado, enquanto países desenvolvidos apresentam uma taxa maior do que 90%.
E por fim aqui, antes da gente falar das empresas, vamos falar do manejo de águas pluviais, o sistema projetado para receber o escoamento superficial das águas de chuva, coletando e destinando para córregos, rios ou lagos. É um sistema de drenagem mesmo, feito para prevenir alagamentos, erosões, enchentes, deslizamentos e enxurradas. E agora um dado bem triste aqui, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a tratamento de esgoto e mais de 35 milhões que não têm acesso à água potável. Por isso, o marco do saneamento é tão importante. Além de aumentar a quantidade de pessoas atendidas, ele visa também melhorar a qualidade dos serviços. Outro dado importante aqui é que as licitações também vão ser abertas, envolvendo companhias públicas e privadas. Com isso, a competitividade, meus amigos do setor, vai aumentar. E competitividade faz com que os serviços melhorem e com isso a gente vai ter cada vez uma maior parte da população tendo acesso a esse tipo de serviço que, como o próprio nome já diz, é básico. As principais empresas que a gente tem listadas na Bolsa de Valores nesse segmento, no setor de saneamento, são Copasa, Sanepar e Sabesp. Devido ao próprio setor de atuação, essas três empresas configuram uma espécie de monopólio natural. Acontece que, assim como no setor elétrico, por exemplo, a necessidade de investimento nesse tipo de segmento é muito alta. Por isso, a gente tem ali alguns monopólios, porque é difícil, né, uma empresa conseguir nascer do nada ali e começar a concorrer com essas grandes empresas que já, né, fazem parte desse setor. E é justamente por conta dessa característica que o governo precisa regular esses segmentos. Só que muitas das vezes o governo também detém o controle dessas empresas como sócio, o que é visto como um ponto negativo do ponto de vista de governança. E por isso, mais uma vez, eu repito, o marco do saneamento é muito importante para a população e para esse segmento como um todo. Agora vamos ver as empresas aqui. Vamos para a mineirinha Copasa. A companhia atua como concessionária prestando serviços de água e esgoto, com uma rede de abastecimento de água de 56 mil quilômetros de extensão, chegando a 641 municípios e atendendo mais de 11 milhões de pessoas. Quando a gente fala de esgoto, são 311 concessões municipais que operam em 28 mil quilômetros de rede e atendem 8,2 milhões de pessoas. Em relação à composição acionária da Copasa, ela é uma empresa de capital misto e o controle é do estado de Minas Gerais. Quando a gente olha para o histórico de resultados da empresa, a gente vê que ela tem lucros recorrentes e até consistentes, porém em 2015 ela foi fortemente impactada por causa da crise hídrica no estado. O ROI é aceitável, mas a gente pode ver que a crise também impactou e a cotação, como de costume, acompanha isso daí, o lucro e a rentabilidade da empresa. Partindo aqui para o estado de São Paulo, agora a gente tem a Sabesp. A empresa foi incorporando várias empresas ali e hoje ela é bem forte no estado de São Paulo, atuando em 372 municípios, com mais de 81 mil quilômetros de extensão de rede de água, atendendo mais de 27 milhões de brasileiros, e mais de 56 mil quilômetros de rede de esgoto, atendendo mais de 20 milhões de habitantes. A Sabesp também possui capital misto. O governo de São Paulo é o controlador com mais de 50% do capital votante da empresa. Partindo agora aqui para os resultados da Sabesp, para o histórico de resultados da empresa, ela tem uma receita operacional que cresceu muito nos últimos anos, saindo de 3,34 bilhões em 2003 para 17 bilhões em 2020, representando uma taxa de crescimento aí de mais de 10% ao ano. 64,6% da receita vem dos 10 maiores contratos que ela tem e apenas a cidade de São Paulo é responsável por quase 50% do total da receita. Apesar da receita crescente ali nos últimos anos, os lucros não são muito consistentes e isso não é muito interessante. Por isso, as margens da empresa também oscilaram algumas vezes nos últimos anos, assim como a rentabilidade da empresa também, que sofreu recentemente com a alta do dólar por conta das despesas financeiras. Agora vamos aqui para Sanepar, SAPRE 4, SAPRE 11. Atualmente ela disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de rede de água e 36 mil quilômetros de coleta de esgoto. Seus índices de cobertura são de 100% para água e 74,4% para esgoto, números bem acima da média do país. Enquanto a média nacional indica o tratamento de 75% do esgoto coletado, a Sanepar trata 100% do esgoto que ela coleta. O estado do Paraná é também o controlador da empresa, com mais de 60%
do capital votante da Sanepar. Quando a gente olha também para os resultados da empresa, a gente vê que de 2001 a 2010 ela teve um crescimento moderado e de 2011 até 2019 ela cresceu muito mais. E isso não foi à toa. Esse crescimento menor no começo se explica pelo congelamento das tarifas entre 2005 e 2010, o que retomou a questão do risco de investimento em empresas estatais. Não é raro a gente ver aí estatais que deixam de lado interesses dos sócios para atender, por exemplo, a interesses políticos. Por isso, o lucro da empresa teve um desempenho muito melhor de 2010 para cá, com uma leve queda em 2020. Atualmente, mais uma vez, ela vem enfrentando problemas. Além dos desafios da crise hídrica que a empresa vem passando lá no estado do Paraná, ela também está enfrentando problemas com relação ao reajuste tarifário. E por conta dessas incertezas, a tendência é de que a empresa reduza seus dividendos esse ano para manter a estrutura de capital saudável. Mas mesmo com todos esses problemas aqui, com toda essa questão de reajuste tarifário, questões regulatórias, eu ainda considero a Sanepar a melhor empresa desse setor, na minha opinião. Deixando claro que isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Esse vídeo é sobre o setor em geral, isso aqui não expressa uma recomendação, estou expressando apenas a minha opinião. Eu considero a empresa a melhor dessas três que a gente citou aqui. A empresa tem um bom histórico, é eficiente, o que pega mesmo são essas questões regulatórias e as intervenções do controlador. E agora eu vou falar sobre aquela outra empresa que eu falei para vocês, que também é desse setor e que, se abrir capital, eu acho muito interessante. Eu penso muito em estudar ali o IPO para ver a possibilidade de investir na empresa, deixando claro também que não é recomendação. A empresa que eu estou falando é a Iguaçaneamento. Nasceu em 2017 e, segundo eles próprios, nasceram com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento do Brasil. Desde então, eles já estão presentes em 37 municípios, com 14 concessões e 4 parcerias público-privada, atendendo cerca de 6 milhões de pessoas em 5 estados, com destaque ali para Mato Grosso e São Paulo. Eu pude perceber ali que a empresa ela tem um pouco de inconsistência no lucro líquido nos últimos anos, mas o EBITDA da empresa e a margem EBITDA vem crescendo. Ela tem ali uma margem muito interessante e o EBITDA dela vem crescendo. A empresa vem conseguindo gerar caixa, apesar de ser muito endividada, pelo menos antes de receber uma injeção de 1,1 bilhão de reais de um fundo de pensão canadense. Na verdade, ele comprou ali uma participação de antigos sócios em 600 milhões e injetou 500 milhões no caixa da empresa. Então, o IPO, pelo visto, foi adiado. A gente não vai ter o IPO dessa empresa tão cedo, que estava cogitando a possibilidade de abrir o capital. A dupla canadense AINCO e CPP são majoritárias no capital através do IG4 Capital, um fundo que detém 85% do capital da empresa. Os planos da empresa são ambiciosos e um IPO pode sim pintar no futuro. Só que em IPO o risco é sempre maior, porque o histórico de resultados disponível é muito pequeno e também não é muito, digamos assim, confiável. Não confiável, mas não é muito aprofundado. Não tem como a gente ter uma noção exatamente, né, do que está acontecendo com a empresa, como a gente tem nas empresas que têm um histórico muito maior. É claro que sempre tem o risco, mas se a expectativa é de crescimento, às vezes vale a pena estudar a possibilidade. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo sobre as empresas do setor de saneamento. Espero que vocês tenham gostado. Falei bastante sobre o setor, sobre as empresas. Dei a minha opinião, deixando claro que isso aqui não é uma recomendação. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai!